Caros amigos da Unicarioca, estamos aqui para falar de estatística. Nós vamos apresentar duas aulas com o conteúdo de revisão para V1 e para a V2. Essa primeira aula é um conteúdo com revisão para V1, só que essa revisão também vai servir para V2. Beleza? Vamos começar então? Quais são os temas que nós vamos ver nessa aula? Olha só, os temas são esses aqui. Estatística descritiva, indutiva e conceitos básicos, método estatístico e técnicas de amostragem, apresentação de dados estatísticos, distribuição de frequência por intervalos e por pontos, histogramas e polígonos, medidas de tendência central, aquelas importantíssimas, né? A média, a moda e a mediana, medidas de posição, separatrizes, medidas de dispersão, desvio médio e desvio padrão, coeficiente de variação em propriedades e assimetria das curvas de frequência. Bom, fazendo um paralelo aqui, né, com a nossa matriz de prova, o que nós vamos abordar são essas duas categorias aqui. Categoria 1, conceitos básicos, organização de dados estatísticos, com esses 3 pontos aqui, e a categoria 2, medidas de posição e medidas de dispersão, com esses 3 pontos aqui. Aqueles temas que nós apresentamos, eles estão inseridos nessas categorias aí. Beleza? Como é que nós vamos fazer a nossa aula aqui de revisão? Com a forma mais eficiente da gente fazer uma revisão, porque vocês já leram o material, vocês já fizeram os exercícios lá no AVA. O que nós vamos fazer aqui é exercícios. Em cima dos exercícios, nós vamos comentar a teoria. Beleza? Então vamos lá, começar aqui os exercícios da nossa aula de revisão para a V1. Primeiro exercício, o cara está te perguntando o que é uma variável quantitativa contínua. Quais são os tipos de variáveis que a gente tem? A gente tem variável quantitativa contínua e tem variável quantitativa discreta. E a gente tem também o que? Os atributos. São as chamadas variáveis qualitativas, são qualidades. São variáveis que você não pode medir numericamente. Por exemplo, religião. Qual é a sua religião? Você não vai dizer 3.4, isso não existe. Beleza? Então o cara está te perguntando qual é ou é uma variável qualitativa contínua. Vamos colocar aqui a relação de alternativas. Sexo de alunos de uma classe de primeira série. Primeiro, sexo não é variável numérica. Sexo é qualidade. Você não vai perguntar para uma pessoa qual é o seu sexo. O cara responde 2.3. Isso não existe. Então, está errado. Letra B. Número de eleitores em um município. Opa, isso é uma variável. Mas será que número de eleitores é uma variável discreta ou contínua? Tudo que é contagem normalmente está associado a variáveis discretas. Número de filhos, número de alunos, número de eleitores, número de declarantes, beleza? Então, essa não é uma variável quantitativa contínua. A contínua pode assumir qualquer valor no intervalo de variação. O número de eleitores, o é 0 eleitor, o é 1 eleitor, 2, 3, 4 e assim por diante. Próximo, preferência religiosa dos habitantes de uma cidade. Mais uma vez eu marquei de vermelho aqui, porque preferência não é uma variável quantitativa, preferência religiosa. Você não vai perguntar a religião de uma pessoa, ela dizer que a religião é 3.4. Letra D, percentual de fumantes em uma população. Essa é a que responde a nossa questão. Veja só, você pode ter número de fumantes, é uma variável quantitativa discreta. 0 fumante, 1 fumante, 2 fumantes, 3 fumantes. Você nunca vai ter 2,36 fumantes. Beleza? Agora, percentual de fumantes varia de 0 a 100% continuamente. Então, a quantitativa contínua é percentual de fumantes da população. Beleza, Pablo? Pablo está nos ajudando aqui na gravação. E a letra E, número de alunos em uma classe. Claro que isso aqui é uma variável quantitativa, mas uma variável quantitativa discreta, semelhante a número de eleitores em um município. Então, o gabarito é a letra D. Bom, eu coloquei do lado, né, a classificação de cada uma dessas letras aí.
Sexo é uma qualitativa, é um atributo. Número é uma quantitativa discreta, número de eleitores. Preferência religiosa, qualitativa, é um atributo. Percentual de fumantes é o que responde à nossa questão, quantitativa contínua. E número de alunos em uma classe, quantitativa discreta. Gabarito, letra D. E aqui eu coloquei um resumozinho, né, do que é uma variável quantitativa contínua, uma discreta e uma qualitativa. Vamos para o nosso próximo exercício. Assinale a alternativa cujas variáveis são atributos. Olha só, atributo é o que você não pode medir numericamente, tá certo? Vamos lá? Vamos ver. Letra A. Religião, beleza, é atributo. Sexo também é atributo. Número de pontos em um teste não é atributo. É quantitativa, tá errado. Estado civil, idade, número de pontos em um teste. Estado civil é atributo. Idade, número de pontos em um teste não é atributo. São variáveis quantitativas. Graus de instrução é atributo. Estado civil também, agora idade não é numérica. Sexo, estado civil e religião, é essa a resposta. São qualidades, tá certo? Então são atributos. Assinale a alternativa cujas variáveis são atributos, são qualitativas. Sexo, estado civil e religião. A letra E está errada porque aqui tem duas variáveis quantitativas contínuas, peso e idade. Então o gabarito é a letra D, ok? Coloquei aquele resuminho aqui, né, para nos ajudar a entender aí a questão. Vamos para a terceira? Aliás, antes da terceira questão, olha só, Pablo, eu tinha esquecido esse slide aqui com exemplos, né? Salário, por exemplo, peso e taxa de câmbio. Todas essas três variáveis aqui são quantitativas contínuas. Você avalia, você mede numericamente. E as três são contínuas, tanto o salário como o peso como a taxa de câmbio. Essas duas aqui também são quantitativas. Número de alunos em uma classe e número de crianças do sexo masculino. Só que são quantitativas discretas, são contagens. Número de crianças do sexo masculino, 0 criança, 1 criança, 2 crianças, beleza? Agora essas três aqui a gente já sabe. Religião, estado civil e cor da pele. Essas são atributos, você não pode medir quantitativamente. Beleza? Para a gente fixar aí a diferença entre variável quantitativa e qualitativa. 3. Considere as afirmações. Vamos lá. Quais são os tipos de estatística que a gente conhece? Uma que trabalha com a população e outra que trabalha com a amostra. Essa questão está focada nesse assunto. Vamos lá. Estatística descritiva é aquela que, a partir de uma amostra, permite a tomada de decisão sobre a população de origem. Errado. Estatística descritiva trabalha com a população. A estatística indutiva ou inferencial é que trabalha com uma amostra que é representativa do universo que te interessa. Por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de intenção de voto, você vai entrevistar toda a população, você faz uma estatística descritiva ou uma estatística indutiva? Claro que você faz uma indutiva, você não vai chegar e perguntar a todos os eleitores da cidade do Rio de Janeiro em quem eles vão votar. Você dimensiona e coleta uma amostra e a partir dessa amostra você tira as suas conclusões. Então essa está errada. Olha só, censo é um método de pesquisa e estatística que envolve a contagem completa na população. Perfeito. Essa é a definição de censo. A pesquisa estatística pode ser feita através de censo e amostragem, ou amostragem. Então, ou você utiliza o censo, onde você consegue acessar toda a população, ou você trabalha com uma amostra que é representativa daquela população. Essa também está correta. Por que que essa aqui está errada? Nós acabamos de fazer, olha só, o percentual de fumantes em uma população é uma variável discreta, de forma alguma. Só se fosse número de fumantes. Aqui é percentual de fumantes. Percentual de fumantes é uma variável contínua. 2,3%, 4,35% e assim por diante. Então, nós temos quantas certas aqui? Bom, antes eu coloquei, né, para vocês não esquecerem, que o percentual varia
continuamente entre 0% e 100%. Exemplos: 2%, 1,37%, 0,82%, 73,82%. Então, o que responde deve ser a alternativa que tem 2 e 3 como corretas. Letra B. Beleza? Então, nessa questão, a banca está querendo saber se você conhece a diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial. Quarta questão. Bom, maravilha. Agora nós chegamos nas tabelas mais importantes da estatística. Nós chegamos nas famosas distribuição de frequência ou distribuições de frequência. Eu quero te dar a seguinte tabela. Dada a distribuição de frequência abaixo de notas em uma prova de estatística, complete a tabela e responda as questões. Bom, você tem aqui classes de notas, né? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. E aqui você tem as quantidades de alunos que tiraram notas entre 0 e 2, 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8 e 8 e 10. Nessa linha aqui a gente tem esse símbolo que significa o quê? Soma. Então esse 40 é a soma que está aqui. 2 mais 8 mais essa interrogação que a gente não sabe quanto é, mais o 10 mais o 6 está dando 40. Beleza? Bom, uma coisa importante, essa simbologia aqui, o que é que essa simbologia te diz? Você tem um 2, tem uma barrinha e uma barrinha horizontal para a direita. Essa simbologia aqui. Sabe o que é que isso aqui significa? Que este intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita. Significa que o 2 pertence a esse intervalo e o 4 não pertence a esse intervalo. Olha só, essa representação aqui é a mesma dessa aqui, ó. Lembra lá em teoria dos conjuntos, quando a gente estudou, né? Intervalo fechado à esquerda, fechado à direita, ilimitado à esquerda, limitado à direita? Então, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui ou isto aqui. Então, por exemplo, se o aluno tirou 4 nessa prova, ele está na segunda classe ou está na terceira classe? Aqui vai de 2 até 3,999999. Se o aluno tirou 4, ele está nessa classe de baixo. Da mesma forma, se ele tirou 6, ele não está nessa classe aqui, ele está nesta classe aqui. Porque aqui, na verdade, não é 6, é 5,999999. Beleza? Entendemos? Bom, então essa coluna aqui é a coluna mais importante, que é a coluna das frequências absolutas. Quantos alunos tiraram entre 6 e 8, quantos alunos tiraram entre 8 e 10 e assim por diante. Ele vai pedir depois para nós preenchermos essa tabela, mas primeiro, antes da gente continuar, a gente precisa saber qual é o valor dessa interrogação. Essa é uma questão muito simples. Olha, 2 mais o 8, mais a interrogação, mais o 10, mais o 6 tem que dar 40. Daqui a gente tira que a interrogação vale 14. Então, o cara pode te dar uma tabela dessa forma e perguntar, né, deixar em suspense qual é um dos valores da coluna. Muito fácil você obter, já que a soma dá 40, você obtém essa parcela aqui por diferença, essa parcela é 40. Muito bom, agora a gente vai começar a questão. Olhou e viu, muito simples. Olha só, dada a distribuição de frequência abaixo de notas em uma prova de estatística, complete a tabela e responda as questões. Se vocês perceberem, eu já preenchi a tabela. É fundamental você saber preencher a tabela. Vamos lá? Vamos começar? A única coluna que o cara nos deu foi essa aqui, que é a frequência absoluta. Vamos começar por esse tal de XI aqui, né? Quem será esse sujeito aqui? Você sabe quem é esse XI aí, Pablo? Bom, vamos ver como é fácil. Esse cara, este XI, é o ponto médio desta classe. Cara, quem é o ponto médio entre 0 e 2? É o cara que está no meio. Como é que você faz a conta? 0 mais 2, 2 dividido por 2, 1. Está aqui, ó. Ponto médio é 1. Caramba, é só isso? Claro que é só isso. Quem é esse 3? É o ponto médio entre 2 e 4. Quem é a média entre 2 e 4? 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Beleza? 4 mais 6, 10. Dividido por 2, 5. 6 mais 8, 14. Dividido por 2, 7. 8 mais 10, 18. Dividido por 2, 9. É só isso. Moleza.
Então, esse ponto médio é o ponto médio dessa classe. Como é que você calcula? Soma os limites e divide por 2. Espera aí. Quando você está fazendo uma prova, seja na Unicarioca, seja para concurso público, seja do Enem, o teu recurso mais escasso é o tempo. Então, você tem que estar treinado o suficiente para responder as questões corretamente da forma mais rápida possível. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nesses pontos médios? Tu faz a conta do primeiro. 0 mais 2, 2, dividido por 2, 1. Calculei o primeiro. Agora, dá uma olhada para cá. Daqui para cá, quanto é essa diferença? 2. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2 e daqui para cá, 2, né? 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. A diferença é 2, então você calcula o primeiro ponto médio e soma 2. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Beleza? Beleza, já economizou, né? Aí um bom tempo fazendo conta. Ok, agora, isso só vale se essas amplitudes forem iguais, mas em 99,9% das distribuições de frequências, essas amplitudes são iguais. Muito bom, maravilha. Agora, quem é esta jovem aqui, ó? Quem é esta jovem aqui, esta frequência com esse F maiúsculo? Sabe quem é essa frequência? É a frequência acumulada, abaixo de quem? Abaixo desse limite. Quantos alunos tiraram abaixo de 2 nessa prova? 2. Nessa primeira linha, essa frequência acumulada é igual à frequência simples. Beleza, mas agora eu quero saber quantos alunos tiraram abaixo de 4. Aí eu teria que somar 2 mais 8, porque entre 0 e 2 são 2, entre 2 e 4 são 8. Então, quantos tiraram abaixo de 4? Os que tiraram entre 0 e 2, mas os que tiraram entre 2 e 4. 2 mais 8. Cara, já está pronto nessa coluninha aqui, ó. Beleza, então se o cara me perguntar quantos tiraram abaixo de 4, eu já venho aqui, perfeito. Como é que eu achei esse 10? Você não precisa fazer essa conta aqui, né? Só fazer 2 mais 8, 10. E esse 14? Esse 24 aqui, 10 mais 14, 24. 24 mais 10, 34. 34 mais 6, 40. Esse último valor de frequência acumulada tem que ser igual ao total das frequências. Pronto. Está construída aqui a frequência acumulada abaixo dele. Por exemplo, quantos ganham entre 4... Quantos ganham não? Quantos tiraram entre 4 e 6? Quantos alunos tiraram entre 4 e 6? 14. Quantos tiraram abaixo de 6? Isto mais isso mais isso. Já está pronto aqui. 24. É 2 mais 8, 10, mais 14, 24. É só isso. Então, esta é a acumulada desta. Acontece que, às vezes, os caras querem saber esses valores aqui em percentual. É o que a gente chama de frequência relativa. Tá? Frequência relativa. Em vez do cara querer saber esses valores, 2, 8, 14, 10 e 6, ele quer saber qual o percentual que tirou entre 2 e 4, qual o percentual que tirou entre 6 e 8, qual o percentual que tirou abaixo de 6. Esta fera aqui, meu garoto, esta frequência relativa na classe, FRI. Tudo que tem esse Rzinho é relativo, significa que é percentual. De onde eu tirei esse 0,05? De Andrômeda, da Ursa Maior, do cinturão de Órion, de onde vêm os alienígenas? Não, bicho. O que eu faço aqui, ó? Tá vendo que aqui é um Fzinho minúsculo? Frequência relativa simples na classe? Eu pego esse 2 e divido por 40. Caramba, é só isso? Claro que é só isso. 2 por 40, 0,05. E esse 20? 8 por 40. Caramba, é muito fácil. E esse 0,35? 14 por 40. 25, 10 por 40, 15, 6 por 40. É só isso. Isto aqui é o percentual na classe. É o quanto 8 representa de 40. Quanto 8 representa de 40? 20%. Quanto 14 representa de 40? 35%. Quanto 10 representa de 40? 25%. É só isso. Mas espera aí. Tem essa coluna aqui, né? Tem essa coluna aqui. Essa é com F maiúsculo, é com F maiúsculo. Quer dizer que é parecido com essas duas, é. Essa não é acumulada desta? 2 mais 8, 10. 10 mais 14, 24. 24 mais 10, 34. 34 mais 6, 40. Então, essa deve ser acumulada dessa. Exatamente. Na primeira linha é igual,
5 mais 20, 25. 25 mais 35, 60. 60 mais 25, 85. 85 mais 15, 100%. Ah, mas eu não quero, eu quero é sofrer, eu quero é fazer a conta. Quer fazer a conta, bicho? Pega 34 e divide por 40, tu vai ter 85%. Eu quero sofrer mais, pega 24 e divide por 40, tu vai ter 60%. Pelo amor de Deus, se você já tem essa coluna aqui, acumula 5 mais 20, 25, 25 mais 35, 60, 60 mais 25, 85, 85 mais 15, 100%. Então, essas são as colunas mais importantes de uma distribuição de frequência. Está lá, ó. Ponto médio da classe, frequência acumulada abaixo de, frequência relativa e frequência acumulada relativa abaixo de. Se eu perguntar, quantos alunos tiraram entre 6 e 8, Pablo? Entre 6 e 8, 10. Quanto eles representam em termos percentual? 25%. Agora, se eu perguntar, quantos tiraram abaixo de 8? Essa soma toda aqui, abaixo de 8. 34 na acumulada. Percentualmente eles representam quanto? 85%. Beleza? Essa turma não foi bem na prova não, cara. Olha só. 60% da galera aqui tirou abaixo de 6. Então, gente, essa tabela é importantíssima, tá certo? Em cima dessa tabela a gente faz várias perguntas, que é o que nós vamos fazer agora. Questão 4, letra A. Quantos alunos tiraram entre 4 e 6? Olhou e viu. Entre 4 e 6, 14. Qual o percentual de alunos que tirou abaixo de 4? Abaixo de 4, essa soma aqui, mas eu já tenho isso somado. Abaixo de 4. Como é que é abaixo de 4? 5 mais 20%, 25%. Pronto. O percentual que tirou abaixo de 4 é 25%. Quantos são que tiraram abaixo de 4? 10. 10 alunos tiraram abaixo de 4. Sabe por quê? 2 tiraram entre 0 e 2 e 8 tiraram entre 2 e 4. Eles representam 25%. Esse tipo de questão você tem que saber. São questões muito simples, tá? Olha lá. Abaixo de 4, 25%. Quantos tiraram abaixo de 4? Não, isso eu já tinha. Assim, aqui é o percentual, né? Qual o percentual de alunos que tirou abaixo de 4? 25%. E aqui eu inventei essa questão, porque se eu for dar aula, essa mesma aula amanhã, eu já vou colocar outras perguntas. Eu quero agora a quantidade. Quantos tiraram abaixo de 4? É moleza. A quantidade está aqui. O percentual está aqui. Então, 10 alunos tiraram abaixo de 4. Beleza? Muito bom. Ok. Olha lá, são 10. 10 está lá. Será que tem mais pergunta? Tem. Olha só que pergunta interessante. Quantos alunos tiraram nota abaixo de 5? Caramba, abaixo de 5 está bem no meio desse intervalo aqui, ó. Abaixo de 5, o pessoal que tirou entre 0 e 2, mais o pessoal que tirou entre 2 e 4, mais o pessoal que tirou entre 4 e 6. Beleza, então eu faço uma figurinha aqui, entre 0 e 2, tem que somar essa galera, mais o pessoal entre 2 e 4, e tem que somar o pessoal que tirou entre 4 e 5. Vamos fazer a conta, vamos lá. Olha lá. Entre 0 e 2, são 2. Mais o pessoal que tirou entre 2 e 4, são 8. Mais 14. Será que eu tenho que pegar os 14 aqui? Mas eu só quero entre 4 e 5, cara. Se entre 4 e 6 tem 14, entre 4 e 5 vai ter quanto? A metade. 7. Rapaz, que coisa interessante. Você deve perguntar, mas pô, como é que eu sei que esses 14 estão distribuídos uniformemente, bem bonitinho? Ou será que esses 14 podem estar concentrados aqui e aqui? Isso não existe, tá? Quando o cara te faz uma pergunta dessa, ele está supondo que esses 14 que estão entre 4 e 6 estão distribuídos uniformemente aqui, todo mundo bonitinho. Então, se entre 4 e 6 tem 14, tá aqui, ó, entre 4 e 5 vai ter 7, que é a metade de 14. Então, abaixo de 5 é o pessoal que tirou entre 0 e 2, que são 2, mais o pessoal que tirou entre 2 e 4, que são 8, mais a metade dessa classe aqui, metade de 14. Isso deu 17. Isso é muito comum, tá? Essas perguntas. 2 mais 8 mais 14 ali. Na verdade, a gente vai pegar a metade daquela classe. Beleza? Tranquilidade? Então,
Abaixo de 5 são esses 2 aqui, que é entre 0 e 2, mais esses 8 aqui, que é entre 2 e 4, mais a metade de 14. Beleza? Bom, eu posso também pensar numa regra de 3, né? Eu quero saber quanto é essa quantidade aqui. Essa quantidadezinha que está entre 4 e 5. Eu posso pensar assim, ó, essa quantidade é x. A quantidade que está aqui está para esse intervalo entre 4 e 5, que é 1, assim como a quantidade que está aqui, desse intervalo todo, que é 14, está para a largura desse intervalo, que é quanto? De 4 até 6? 2. Isso é o que a gente chama de interpolação linear. Vai dar o 7 ali que a gente conhece, a gente já tinha feito aqui, porque o 5 está exatamente na metade do intervalo. Essa é uma questão recorrente, tá? Isso cai muito aí em tudo que é prova. Agora, olha só. O cara está perturbando, ele quer saber quantos tiraram 8 ou mais. Bicho, olha para cá. 8 ou mais, daqui para cima, nessa classe aqui, 8 ou mais. Como o intervalo é fechado à esquerda, quantos tem nesse intervalo aqui, de 8 até 10? 8 ou mais? 6. É só isso. Qual o percentual de alunos que tirou nota abaixo de 6? Beleza, cara. Abaixo de 6 é de 0 até 6. Tem que somar essa classe com essa e com essa. Mas isso já está somado. Quantos são? 24. Mas ele quer o percentual. Ah, ele quer o percentual? 60%. Ah, mas não é 35? Não, cara. 35 é aqui, dentro da classe. Olha lá, minúsculozinho, dentro da classe. Ele quer abaixo de, então é o acumulado. É quanto 24 representa de 60, de 40, que é 60%. Beleza? Tranquilos? Muito bom. Agora essa aqui é bonita. Quantos tiraram nota entre 3 e 7? Caramba, entre 3 e 7. Como é que vai ser? Entre 3 e 7 é da metade desse intervalo aqui, porque o 3 está entre o 2 e o 4, até a metade desse intervalo aqui, porque o 7 está entre o 6 e o 8. Então, bicho, olha só. A metade desse intervalo, nesse intervalo eu tenho 8. A metade de 8 vai ser 4. Mais essa galera toda aqui que está entre 4 e 6. São quantos? 14. Mais a metade desse intervalo aqui, que é entre 6 e 8 tem 10. Mas eu quero só entre 6 e 7. Então, entre 6 e 7 tem 5. E se entre 2 e 4 tem 8, entre 2 e 3 vai ter 4. Então eu quero quantos alunos tiraram entre 3, que é metade desse intervalo, até 7, que é metade desse intervalo. A metade desse intervalo é a metade de 8. A metade de 8 é 4. Mais esse pessoal todo aqui que tirou entre 4 e 6. Mais o pessoal que tirou entre 6 e 7. Se entre 6 e 8 são 10, entre 6 e 7 são 5. Beleza? Isso vai dar 23. Então, eu sei que 23 alunos tiraram entre 3 e 7. Olha só, você pode perguntar o que você quiser. Ah, quantos tiraram entre 2,8 e 7,9? Tranquilo, a gente faz por interpolação. Tá? E esse tipo de questão cai muito em concurso público. Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, IBGE, né? E várias outras empresas públicas. Bom, então tá lá. Isso dá 4 mais 14, mais 5, que deu 23 ali. Beleza? Tranquilos? Espera aí. Quantos tiraram acima de 7? A gente já está craque. Acima de 7, como é que vai ser, Pablo? Eu posso pegar esse 10 inteiro? Não, cara. É acima de 7. É a metade desse intervalo, ó. Não é acima de 6, é acima do 7, daqui para lá. Se daqui de 6 até 8 tem 10, acima de 7 até 8 só vai ter 5. Mas esse pessoal aqui que está entre 8 e 10. Então vai ser a metade de 10, que é 5, mais 6, 11. Será que eu acertei? Claro que eu acertei, né? Fui eu que fiz o exercício. Então olha só, acima de 7, né, gente? Vai ser a metade desses 10 aqui, mais esses 6 aqui inteiro. Então, acima de 7, nós tivemos 11 alunos, tiraram acima de 7. Beleza? Ok? Bom, qual o percentual de alunos que tirou agora o cara que é menos de 7? Mas esse cara é chato, rapaz.
Menos de 7, eu tenho que somar de 0 a 2, que é 2, mais de 2 a 4, que é 8, mais de 4 a 6, que é 14. Eu posso somar essa classe inteira? Não. Essa classe inteira vai de 6 a 8, eu só quero somar agora de 6 até 7. Então, se de 6 a 8 tem 10, de 6 até 7 vai ter 5. Então, tem que somar 2 mais 8 mais 14 mais a metade de 10. Essa quantidade dá 29, que dividido por 40 deu 72,5. Então, olha que interessante. 72,5% dos alunos tiraram nota menor do que 7. Beleza? Muito bom. Caramba, continua. Letra I. Agora essa bonita. Quantos alunos tiraram abaixo de 7,6? Agora não é mais na metade. Agora é 7,6. Como é que eu faço? Tranquilo. Sabe como? Assim, ó. Olha aqui. Ele quer abaixo de 7,6. Então, 7,6 está entre 6 e 8. Eu tenho que somar o pessoal entre 0 e 2, mais o pessoal entre 2 e 4, mais o pessoal entre 4 e 6, mais o pessoal que tirou entre 6 e 7,6. Beleza, vamos fazer. Olha lá. Tem que somar 2, mais 8, mais 14, mais o pessoal que tirou entre 6 e 7,6. Olha só. Eu sei que entre 6 e 8 tem quantos? 10. Eu quero saber quantos tem entre 6 e 7,6. Bicho, quando eu não sei alguma coisa, eu chamo de quê? Abracadabra? Não, eu chamo de X. Eu quero saber quantos tem entre 6 e 7,6. Beleza? Beleza. Vou fazer uma regrinha de 3. Eu quero saber quanto é esse X aqui. Quantos alunos tiraram entre 6 e 7,6. Como é que eu vou fazer? Olha só, quanto é esse intervalinho daqui de 6 a 7,6? Quanto é 7,6 menos 6? 1,6. Então, esse pedacinho aqui vale 1,6. Eu quero saber quantos tem nesse pedacinho aqui. Agora, quantos tem nesse pedacinho que vale 2? Esse intervalo aqui não é 2, de 6 até 8? Tem 10. Moleza, basta fazer essa regra de 3. X, que é essa quantidade, está para esse intervalo, que é 1,6, assim como 10 está para 2. Feroz. Então está lá. X está para 1,6, assim como 10 está para 2. X deu 8. Beleza? Tranquilos? Então, nesse pedacinho aqui, de 6 até 7,6, nós temos exatamente 8 alunos. E de 7,6 até 8 tem a diferença de 10 para 8, que é 2. Daqui para lá eu sei que tem 2 alunos. Bom, então, isso mais isso deu 24, mais 8. Mais 8, né? Que é esse pedacinho aqui. De 6 até 7,6. Esse pedacinho aqui é 8. Essa soma dá 32. Mas ele pediu o percentual. Foi isso que ele pediu? Ah, não, ele pediu só a quantidade. Então, a quantidade é 32. Mas olha só, tem outra forma de fazer? Você está fazendo um concurso, está fazendo uma prova, sabe que o teu tempo é limitado. Vamos ver outra maneira de fazer essa questão? Bem mais olhou e viu? Existe outra solução? Queremos saber quantas observações existem entre 6 e 7,6 para somar com 24. Bicho, olha que feroz. Olha que feroz. De 6 até 7,6, quanto é esse intervalinho aqui? Quanto é? 1,6. Agora repara bem, 1,6, que é esse pedaço, representa quantos por cento do pedaço aqui total, do intervalo total? Quanto 1,6 representa de 2? Quanto? 80%. Ah, é? Se 1,6, que é este pedacinho daqui, de 6 até 7,6, representa 80% de 2, então a quantidade nesse intervalo vai ser 80% de 10. Quanto é 80% de 10? 8. Ninguém se emociona? Brincadeira.
Olha lá, se 1,6 representa 80% do intervalo de 6 a 8, que vale 2, então 1,6 terá também 80% das observações desse intervalo. Beleza? Ok? Olhou e viu. Isso é uma forma rápida de você fazer, certo? Você sempre pode fazer assim. Muito bom, perfeito. Qual o percentual que tirou abaixo de 7,6? O Pablo, o cara aqui, a quantidade ainda quer o percentual, mas é moleza. A quantidade é 32, o percentual é 32 dividido por 40, que dá exatamente 80%. Beleza, gente? Tranquilidade? Bom, agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar agora das medidas de posição. Você vai fazer uma prova de estatística? Cara, pode escrever. Vai cair uma questão de média, uma questão de moda, uma questão de mediana. Não tem como. O que nós vamos fazer aqui é um exercício para aprender a trabalhar ou calcular média em distribuições de frequência. Eu tenho aqui notas de alunos. Quantos alunos eu tenho? 20. Quantos alunos tiraram entre 0 e 2? 1. Entre 2 e 4, 3. Entre 4 e 6, 8. Entre 6 e 8, 6. Entre 8 e 10, 2. O cara diz assim: numa prova de estatística foram obtidas as seguintes notas, qual o valor da média aritmética? Caramba, qual o valor da média aritmética? De cara, me diga o seguinte, aqui são as frequências, a quantidade de alunos, não é isso? Qual é a classe que tem mais aluno? Essa aqui. Tem 8 alunos. Bicho, com certeza, com a alta probabilidade, a média vai estar nessa classe aqui. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta. Olha aqui, a fórmula da média aritmética quando você tem dados distribuídos por frequência. Você vai somar o produto das frequências, que são estas jovens aqui, por aquele carinha que a gente viu lá no começo, que é o ponto médio. Vai somar e dividir pela quantidade de... a soma das frequências, que é a soma dos alunos. Isso aqui é o que a gente chama de média ponderada. Ponderada por quem? Por estas frequências aqui. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? O cara me deu os intervalos de classe das notas, me deu aqui as frequências. Primeira providência, cara, calcula os pontos médios. Quem é o ponto médio entre 0 e 2? 1. Porque 0 mais 2 é 2, dividido por 2 é 1. Daqui para cá, eu preciso fazer conta? Não. Sabe por quê? Esse intervalo é 2, esse intervalo é 2, esse intervalo é 2, esse intervalo é 2. Essas diferenças aqui. Então, basta somar 2 ao primeiro valor. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. O que é que você vai fazer agora? Multiplicar as frequências pelos pontos médios. 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9, 8 vezes 5, 40, 7 vezes 6, 42, 2 vezes 9, 18. Isso deu, essa soma aqui deu 110. Como é que eu acho, então, a média aritmética? Eu vou dividir 110 por 20. Vamos lá. Achamos os pontos médios, como eu expliquei para vocês, e a média é 110 dividido por 20, a média é 5,5. Então significa que a média dessa turma foi 5,5. Confere com aquela observação que eu fiz para vocês. A média normalmente está na classe que tem a maior frequência. A média está nesse intervalo aqui, Pablo? Tá. A média deu 5,5. Se fosse uma questão de múltipla escolha, você já iria eliminar as alternativas que não tivessem nesse intervalo aqui. Muito bom, mas espera aí, é só isso? Essa é uma questão, assim, recorrente, cálculo de média aritmética. Vamos ver a próxima. Qual o valor da mediana? Espera aí, média não é a mesma coisa que mediana? Não. Média é uma estatística, uma medida de posição, mediana é outra medida. Mas o que é que faz a mediana? A mediana divide um conjunto de dados em duas partes iguais. Se você tem 20 observações, a mediana vai deixar 10 para um lado, 10 para o outro. Mas espera aí, se eu tiver 21 observações, aí vai ser um valor que vai deixar 10,5 para um lado, 10,5 para o outro. Beleza? Ah, mas não existe 10,5 observação. Não, não existe, mas a mediana trabalha assim. Muito bom. Valor da mediana. Se os dados estão numa distribuição de frequência, para a gente achar a mediana, nós precisamos de quê? Das frequências acumuladas. Sempre, sempre.
nós precisamos dessa coluna. Na verdade, para a mediana, eu nem preciso dessa coluna e dessa aqui. Poderia até tirar essas duas colunas aqui. Então, para a mediana, eu preciso das frequências acumuladas. Beleza. Quem é a primeira frequência acumulada? É igual à frequência simples. É igual a primeira aqui, ó, 1. Esse 4 veio de onde? 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Pronto. Está aqui a coluninha de frequência acumulada. Muito bom. Para achar a mediana, nós vamos utilizar a fórmula da mediana. E para utilizar a fórmula da mediana, você precisa de certos ingredientes. Vamos achar esses ingredientes. Bom, para achar esses ingredientes, a gente precisa primeiro saber a classe da mediana. A mediana está nessa classe, está nessa classe, está nessa aqui ou nessa aqui. Como é que a gente acha a classe da mediana? Muito simples. Quantas observações nós temos? 20. Vamos dividir isso por 2. É sempre assim? É, receita de bolo. 20 dividido por 2, 10. Então, é a metade. 10 para um lado, 10 para o outro. Aí você vem nessa coluna aqui de frequência acumulada e vê qual é a primeira frequência acumulada maior do que a metade. A metade não é 10? 20 não é o total? Dividido por 2 dá 10. Qual é a primeira frequência acumulada maior do que a metade? 12. Caramba! Essa é a classe da mediana. A mediana está nessa classe. Repara que a mediana vai estar na mesma classe da média aritmética. A média aritmética não deu 5,5? Deu. Bom, beleza. Agora você vai respirar fundo, tá certo? E vai aplicar esta fórmula maravilhosa que está aqui. Ah, mas eu não vou decorar essa fórmula nunca. Bobagem. Numa prova você leva a fórmula no bolso, ó, no bolso. Como é que você vai decorar essa fórmula? Praticando, exercitando. Na hora da prova, você não pode pensar na fórmula, cara. Isso não existe. Você tem que chegar aqui e já ir substituindo os valores. Então vamos lá, está aqui a mediana. LI mais essa soma das frequências dividido por 2, menos FAA dividido por FMD vezes H. Que esse LI é o limite inferior da classe da mediana. Quanto é? 4. Beleza. Soma das frequências dividido por 2. Primeiro valor que a gente fez, 10, que a gente achou, 10. Frequência acumulada anterior à classe da mediana. Quem é? 4. FMD, frequênciazinha simples da classe da mediana. Quem é? 8. H, bicho, H é essa amplitude aqui. Amplitude do intervalo. Quanto é essa amplitude do intervalo? 2. Beleza? Então eu coloquei no slide. Classe da mediana é a primeira frequência acumulada maior que a metade das frequências. H é amplitude. Acabou. Ah, mas eu não vou aprender isso nunca. Olha só. Isto aqui não é difícil, sabe por quê? Isso é uma receita de bolo. Faz isso, 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 isso. Quer questão difícil? Questão de probabilidade. Aí não tem fórmula. Só tem raciocínio. Beleza, então está lá a mediana. Ó. Olha só aqui, ó. Olha no slide. De onde veio aquele 4? É o limite inferior. Olha só. Olha lá, o 4 ó, é o limite inferior de quem? Da classe da mediana. Essa não é a classe da mediana? 4 é o limite inferior. Esse 20 sobre 2 é a metade das frequências aqui, ó. 20 sobre 2. Esse 4, quem é? Aqui, ó, é a frequência acumulada anterior à classe da mediana. E esse 8, do além que ele veio? Não, esse 8 é a frequência simples da classe da mediana. Bicho, se você não achar a classe da mediana, você está perdido. E esse 2 é amplitude, gente. De quem? Da classe da mediana. 6 menos 4, é só isso. A mediana deu 5,5. Beleza? Ok? Tranquilidade, vamos em frente. Aqui eu coloquei para vocês um resumo. Qual é a classe da mediana? A classe da mediana é a classe da primeira frequência acumulada maior que a metade das frequências. No exercício anterior, a metade das frequências é 10. E a primeira frequência acumulada maior que 10 é 12. Não esqueça que temos 20 observações, logo a soma das frequências é 20. Beleza? Aí o cara pergunta assim, né? Caramba, para que eu preciso estudar estatística? Olha só. Na vida, você precisa tomar decisões. Todos nós. Não importa em que nível. Para tomar decisão, você precisa de informação. Estatística é o quê? Informação. Beleza? Vamos fazer o próximo.
Qual o valor da moda? Caramba, ainda lembram o que é moda? Ainda lembram o que é moda? O que é que está na moda? Está na moda o que o pessoal mais usa. Aqui também é a mesma coisa. A moda é o valor que ocorreu mais vezes na distribuição de frequência. Vai ter uma fórmula? Vai ter uma fórmula. Beleza. Então, para aplicar a fórmula, eu preciso saber qual é a classe da moda. É difícil? Não, cara. Me diga o seguinte. Desta coluna aqui, qual é o maior valor? Em qual classe os alunos, em qual classe aqui de nota, em qual faixa de nota você tem mais alunos? Nessa faixa aqui, entre 4 e 6. Entre 4 e 6, nós temos o máximo aqui das frequências, tem 8 alunos aqui. Bicho, então essa é a classe da moda. Acabou. Classe modal. Beleza? Ok, essa é a classe da moda. Maior frequência. A classe da moda é a classe que tem a maior frequência. Cadê a fórmula? Está aqui a fórmula. Ah, mas eu não vou decorar essa fórmula. Se você fizer 3 exercícios, você já decorou. Moda é o limite inferior da classe modal, que é 4, mais D1 sobre D1 mais D2, vezes H. Caramba, quem é D1? Vamos recapitular aqui. Quem é essa classe modal? É a classe que tem a maior frequência. Qual é a maior frequência aqui? 8. Beleza, então essa é a classe da moda. É a classe da moda. Espera aí, se tivesse um 8 aqui e um 8 aqui, você teria duas modas. A tua distribuição seria bimodal, duas modas. Caramba, quer dizer que pode ser bimodal? Pode ser bimodal, trimodal, polimodal. A maioria, sim, unimodal. Bom, então essa é a classe da moda, isso é o limite inferior. Quem é este D1, quem é este D2? Olha que bobagem, cara. Bom, H é sempre amplitude. A diferença daqui, né? Desse intervalozinho, 6 menos 4, 2. Agora, olha só. A moda é 4 menos D1, que é 8 menos 3, sobre D1 mais D2. Quem é D1? Bicho, D1 é diferença para cima. Frequência modal menos frequência anterior. D2 é diferença para baixo. Frequência modal menos frequência posterior. É só isso. Tá lá. A moda deu 5,42. O gabarito é a letra A. Beleza? Bom, só um detalhe aqui. Nós falamos de 3 medidas de posição, média, moda e mediana. Dessas 3 medidas, as únicas, aliás, a única que não tem consistência matemática é a moda. Tá certo? A média e a mediana são mais importantes do que a moda. A moda não tem o rigor matemático da média e da mediana. Opa! Questão 8. A tabela abaixo apresenta a distribuição do tempo de serviço de funcionários de uma empresa. Caramba, olha os tempos de serviço aqui, Pablo. Tem cara que está trabalhando na empresa há mais de 40 anos, bicho. Quantos caras tem com mais de 40, 50 anos? 10? Só pode ser empresa japonesa, né? O cara entra e não sai mais, pô. Entre 30 e 40 anos, 35 funcionários, de 0 a 10 anos, 10 funcionários, total de funcionários na empresa, 100, empresa japonesa. O cara entra e não sai mais. Bom, o que esse cara quer? Ele quer a mediana, moleza. Ele quer saber qual é o valor que vai deixar. Não são 100 funcionários? Ele quer saber qual o valor que deixa. 100 para baixo e 100 para cima. Em relação ao quê? Ao tempo de serviço de funcionários, tá certo? Tempo de serviço. Muito bom. Em anos, hein? Tempo de serviço em anos. Então vamos lá. Como é que nós aprendemos aqui a determinação da classe da mediana? Pô, mediana divide na metade, não é isso? Então eu pego o total, que é 100, e vou dividir pela metade, por 2. Quando eu divido 100 por 2, deu quanto? 50. Beleza. Então a mediana vai deixar 50 para um lado, 50 para o outro. Qual é a classe então da mediana? Uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês. Mediana, aliás, nesse exercício só. Mediana eu preciso sempre da frequência acumulada. Vamos construir a frequência acumulada? Vamos. Primeiro é igual. Né? Primeira frequência acumulada, abaixo de é igual a frequência simples. De onde veio esse 30 aqui? 10 mais 20, 30. 30 mais 25, 55. 55 mais 35, 90. 90 mais 10, 100. Qual é a classe da mediana? É a primeira frequência acumulada maior do que a metade. Essa é a classe da mediana. Tá tudo aí, bicho. Tá inclusive colorido. Olha lá, a fórmula
Não decorou a fórmula ainda não? Cara, eu já decorei essa fórmula. Eu nem posso pensar nesta fórmula durante a prova. Imagina você fazendo a prova para a Petrobras, para a Receita Federal, para ganhar R$ 23.800. Tu vai ficar pensando em fórmula? Não, tu já tem que chegar aqui e escrever. Como é que a gente decora a fórmula? Fazendo 8, 10 exercícios. Bom, olha só, vamos lá. Amplitude é 10, né? Essa é a classe da mediana, amplitude é 10. Por que a amplitude é 10? Qual é a largura desse intervalo, gente? 30 menos 20, 10. Beleza, então vamos lá. Está lá a fórmula da mediana. Limite inferior, 20. Está lá, em rosa choque. Mais a metade das frequências dividido por 2. A soma das frequências é 100, dividido por 2 é 50. Menos o acumulado anterior, que é 30. Sobre a frequênciazinha simples, minúsculo, olha só, minúsculo, que é quanto? 25. Multiplicado pela amplitude. Quanto deu essa mediana? 28. Caramba, cara. Quer dizer que 28, olha que feroz. 28 divide essa distribuição em duas partes iguais. Olha que interessante, Pablo. A metade desses funcionários tem menos de 28 anos de casa. A outra metade tem mais de 28 anos de casa. Os povo aqui já dá para se aposentar, mas esses caras não se aposentam, vocês sabem, né? A idade de aposentadoria dos outros países aí é bem mais alta que a nossa. Gabarito letra A. Opa, agora nós mudamos. Agora nós vamos falar de desvio médio. Mas desvio médio é o quê, hein? É uma medida de posição? Não. Desvio médio é uma medida de dispersão. Não é dispersão da apoteose não, tá? Dispersão mede se os dados são parecidos ou se os dados são muito diferentes. Mas para que serve isso? Se você vai fazer alguma previsão, você tem algum modelo de previsão, você vai fazer um planejamento para o futuro, se a dispersão da tua população ou da tua amostra for muito grande, você pode esquecer. Você vai errar muito nas tuas previsões. Bom, então vamos falar aqui de uma medida de dispersão bem interessante, que é o desvio médio. O desvio médio do conjunto de dados, vale. Vamos lá. Como é que a gente faz? Muito simples, muito simples. É uma receitinha de bolo. Como é que é o desvio médio? O desvio médio é isso aqui, ó. Qual é a fórmula do desvio médio? Desvio médio, você vai somar as diferenças entre cada valor observado e a média aritmética. Mas vai somar como? Em valores absolutos. Está vendo aqui, ó? Isso aqui, essa barrinha é módulo. Então, se o valor for negativo, você vai acabar pegando o valor positivo, que é assim que é. Então, você vai somar as diferenças entre cada valor e a média aritmética e dividir pela quantidade. Cara, moleza. Isso é só o desvio médio, é só isso? É. Soma os valores absolutos da diferença entre cada valor e a média. XI significa cada valor do conjunto de dados. 1, 2, 4, 7, 10. Qual é o primeiro passo, então? Calcular a média, claro. Como é que calcula a média? Soma os valores, 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 9 e divide por 5. Quanto deu essa média aí? Quanto deu essa média? 4,6. Beleza, a média deu 4,6. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar a fórmula. Eu vou subtrair cada valor da média aritmética. 1 menos 4,6, mais 2 menos 4,6, mais 4 menos 4,6, mais 7 menos 4,6, mais 9 menos 4,6. Ah, mas isso é muito chato. Cara, usa a máquina. Usa a maquininha. Celular não pode. Espera aí. Quer dizer que eu posso usar máquina em concurso público? Não. Você pode usar máquina em faculdade. Em concurso público você vai ter que fazer essas contas na mão. Então, aqui deu menos 3,6, aqui deu menos, aqui deu menos, aqui deu mais, aqui deu mais. Claro que quando a gente está tomando em módulo, a gente toma os valores absolutos. O que é valor absoluto? Você esquece o sinal. Tá certo? Esquece o sinal. Se é positivo ou negativo. Fica tudo positivo. Esse desvio médio deu 2,72. Questão cobrada? Questão bastante cobrada. Beleza? Gabarito, letra A. Opa! Outra questão de desvio médio. Olha só, você só aprende, nós só aprendemos com repetição. Não adianta.
certo? Você não nasceu sabendo falar, você não nasceu sabendo andar. Você vai exercitando, as sinapses vão se fortalecendo. Então, vou fazer outro exercício de desvio médio. Vamos lá. Como é que eu faço? Primeira coisa, para achar o desvio médio, primeiro passo, lembrar da fórmula. Eu vou somar as diferenças entre cada valor e a média aritmética e dividir pela quantidade. Quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu N é 5. Primeira providência, achar a média. Como é que vai achar a média? Soma e divide pela quantidade. A média deu 8. Moleza, hein? Esse cara aí foi camarada. Colocou a média, um valorzinho inteiro. O que é que nós vamos fazer agora? Subtrair cada valor da média e somar. Vamos lá. Subtrair cada valor da média, cada valor da média, cada valor da média, cada valor da média, cada valor da média. Subtraímos, deu isso aqui. Aí a gente pega os valores absolutos, soma e divide pela quantidade. Esse desvio médio deu 0,8. Beleza? Tranquilidade? Pablo? Muito bom. Agora nós vamos continuar falando de dispersão. E vamos fazer uma questão que tem como foco a medida de dispersão mais importante, que é o coeficiente de variação. Ele diz assim: o coeficiente de variação é uma medida que expressa a razão entre. O coeficiente de variação, por definição, é a razão entre o desvio padrão e a média aritmética, e o que responde é a letra A. O coeficiente de variação é o S, que é o símbolo do desvio padrão, dividido pela média. Então, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Ele tem uma série de vantagens. Ele permite você comparar, por exemplo, distribuições que são expressas em unidades diferentes. Você tem uma distribuição que está expressa em quilogramas, a outra distribuição está expressa em centímetros. Como é que você vai comparar quilogramas com centímetros? Não dá, né? Porque o desvio padrão, uma vai estar desvio padrão expresso em centímetros e o outro em quilograma, a outra em quilograma. Então, o que você faz? Você calcula o coeficiente de variação, porque o coeficiente de variação ele é adimensional. Para ele não interessa a unidade. E ele é o desvio padrão dividido pela média, o gabarito é a letra A. Opa, numa distribuição de valores iguais, o desvio padrão é, olha só, as medidas de dispersão medem variabilidade. Qual é a primeira medida de dispersão que a gente aprende? A variância. O nome até já é sugestivo, né? A variância mede a variabilidade, se os dados são parecidos ou se os dados são diferentes. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. E a outra medida de dispersão que a gente viu é o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Agora, olha o que o cara está te perguntando. Numa distribuição de valores iguais, o desvio padrão vale quanto? Pensa um pouquinho. Se variância, desvio padrão e coeficiente de variação medem variabilidade e os nossos valores são iguais, quanto é a variabilidade se os nossos valores são iguais? 0. Então, todas essas medidas serão iguais a 0. Linda questão, tá certo? Medidas de dispersão medem variabilidade. Se os dados são iguais, a dispersão é 0. Exemplo, olha aqui, ó. Aqui não tem variação, cara. Nesse caso, todas as medidas de dispersão são 0. A variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Beleza? Muito bom. Realizou-se uma prova de matemática para as duas turmas. Os resultados foram: a turma A tirou média 5, desvio padrão 2,5. A média B, na turma B, a média foi 4, desvio padrão 2. Com esses resultados, podemos afirmar que a turma B apresentou maior dispersão absoluta. A dispersão relativa é igual à dispersão absoluta. Tanto a dispersão absoluta quanto a relativa são maiores para a turma B. A dispersão absoluta de A é maior do que a de B, mas em termos relativos as duas turmas não diferem quanto ao grau de dispersão das notas. E a letra E, a turma A apresenta maior dispersão absoluta e relativa. Aí tu vai dizer assim, mas espera aí, o que é essa história de dispersão absoluta e dispersão relativa?
Muito simples. Olha aqui, ó. Olha os nossos dados. Quanto é a média da turma A? 5. Quanto é o desvio padrão da turma A? 2,5. Quanto é a média da turma B? 4. Quanto é o desvio padrão da turma B? 2. Beleza. Eu estou calculando o coeficiente de variação da turma A. O coeficiente de variação da turma A é o desvio padrão da turma A dividido pela média da turma A. Isso sobre isso. 2,5 sobre 5, deu 50%. Agora eu vou calcular o coeficiente de variação da turma B. Vai ser o desvio padrão dividido pela média. Desvio padrão da turma B dividido pela média da turma B. O coeficiente de variação da turma B deu 2 sobre 4, que também é 50%. Caramba, então eu tenho como medida de dispersão o desvio padrão e o coeficiente de variação. Quem é absoluto, quem é relativo? Muito simples. Absoluto é o desvio padrão, ou a variância. Como não tem variância aqui, absoluto é sempre o desvio padrão. E o relativo é a fera, que é o coeficiente de variação. Linda a questão, hein? Beleza? Então, olha só. Desvio padrão, dispersão absoluta, desvio padrão ou variância. Dispersão relativa, coeficiente de variação, que é sempre dado em termos percentuais. A dispersão que responde é essa aqui. A dispersão absoluta em A é maior do que a em B, mas em termos relativos, as duas turmas não diferem quanto ao grau de dispersão das notas, porque o coeficiente de variação de A é igual ao coeficiente de variação de B. Excelente questão, gabarito, letra D. Os coeficientes de variação dos resultados abaixo são, isso aqui é moleza, né? Estatística, a média foi 8, desvio padrão foi 16. História, a média foi 20, desvio padrão foi 8. Aí o cara, Pablo, vai e pede coeficiente de variação. Cara, moleza. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Faz a conta em um, faz a conta em outro. Pronto. Média de estatística, 8. Desvio padrão de estatística, 16. Média de história, 20. Desvio padrão de história, 5. O que é que ele quer? Acho o coeficiente de variação de estatística de 16 dividido por 80 deu 20%. Coeficiente de variação de história, 5 dividido por 20 deu 25%. Gabarito, letra B. Aplicação direta de quê? Do conceito e da fórmula de coeficiente de variação. Beleza? Opa! Em um exame de matemática, o grau médio de um grupo de 150 alunos foi 7,8. E o desvio padrão 0,8. Em estatística, entretanto, o grau médio foi de 7,3 e o desvio padrão 0,76. Em relação à dispersão, pode-se afirmar. Bom, se você olhar as respostas, você vai ver que o cara fala em dispersão absoluta, em dispersão relativa. O que é que isso significa? As dispersões absolutas nós já temos, são os desvios padrões. Então, a gente tem que calcular a dispersão relativa, que são quem? Os dois coeficientes de variação, para poder responder a questão. Então, vamos lá. Mais uma vez, dispersão absoluta é o desvio padrão, dispersão relativa é o coeficiente de variação. A média de matemática foi 7,8, o desvio padrão foi 0,80, a média de estatística foi 7,3, desvio padrão de estatística foi 0,76, coeficiente de variação de matemática deu 10,25, coeficiente de variação de estatística deu 10,41. Beleza? Tranquilidade? Gabarito, letra C. O que é que diz a letra C? Deixa eu voltar aqui. A dispersão relativa em estatística foi maior que em matemática. Será que é verdade? Sim. A dispersão relativa, que é o coeficiente de variação em estatística, foi maior do que em matemática. Beleza, hein? Opa! Questão 16, Pablo. O que é que diz essa questão? Um grupo de 100 estudantes tem uma estatura média de 160 centímetros, com um coeficiente de variação de 5%. Pode-se afirmar que, caramba, a variância é de 8 centímetros quadrados, desvio padrão é de 64, a variância é de 32, desvio padrão vale 8, a variância é de 16. Bicho, o cara me deu a média, que é 160, e me deu o coeficiente de variação. Se o cara me deu a média e o coeficiente de variação, eu posso achar o desvio padrão, porque o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Beleza.
coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Logo, o desvio padrão é o coeficiente de variação vezes a média. O desvio padrão deu 8. Qual é a unidade do desvio padrão? A mesma unidade dos dados originais. O desvio padrão é 8 centímetros. Espera aí, e a variância? O que é esse S2 aqui? Esse S2, gente, é a variância. Que aqui a variância é o desvio padrão ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Centímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado vai dar centímetro ao quadrado. Então, 8 centímetros ao quadrado dá 64 centímetros quadrados. Então, nós temos o coeficiente de variação, nós temos a média, nós temos o desvio padrão, que nós achamos por essa fórmula aqui, e temos a variância, que foi achada pegando o desvio padrão e elevando ao quadrado. Beleza? Beleza. Gabarito, letra D. O desvio padrão vale 8 centímetros. Olha como o cara acha que a gente não sabe. Variância vale 16 centímetros ao quadrado? Qual é, cara? Não é multiplicar por 2, é elevar ao quadrado. Beleza? Considere as asserções a seguir. Em distribuições assimétricas à direita, a mediana é sempre maior do que a média. Porque em distribuições com assimetria positiva, a média é afetada por valores extremos. Olha só, gente, esse tipo de questão, ela vem sendo muito utilizada no ENAD. Mas não é uma novidade, tá? Esse tipo de questão já é usada em concurso público há muito tempo. Quer dizer, há muito tempo, há uns 6, 8 anos. E quem primeiro utilizou esse tipo de questão em concurso público foi a SES Gran Rio. Muito interessante essas questões. Então, olha só, o cara diz assim, ele te dá duas afirmações, depois te dá várias alternativas para você responder, se você souber bastante sobre as duas afirmações. A primeira afirmação diz o seguinte: em distribuições assimétricas à direita, a mediana é sempre maior do que a média. Para eu responder, para eu saber se essa assertiva está correta, eu tenho que saber como se comporta, ou como se comportam média, moda e mediana em distribuições assimétricas à direita. Porque em distribuições com assimetria positiva, a média é afetada por valores extremos. Vamos ver? Aí ele te dá essas alternativas aqui. Beleza? Bom, antes da gente passar para o próximo slide, eu queria falar um pouquinho disso aqui, ó. Em distribuições com assimetria positiva, a média é afetada por valores extremos. Vocês lembram lá do material, das minhas aulas de estatística que estão gravadas na TV Carioca? Eu tenho todo o curso de estatística gravado na TV Carioca. Você vai lá no YouTube, clica lá em TV Unicarioca, tem lá esse curso de estatística com todas as aulas gravadas. Nesse curso de estatística, a gente mostra que a média aritmética, ela é altamente influenciada por valores extremos, ou valores muito grandes ou valores muito pequenos. São chamados outliers. Então, esses valores extremos, eles impactam fortemente a média. Espera aí, se eles impactam a média, será que eles impactam a moda e a mediana? A moda menos, que a gente não liga muito para a moda. A moda não é tão importante assim. Mas será que eles impactam também a mediana? Não. Lá, inclusive, eu faço um exercício bem interessante. Eu faço uma pesquisa, eu peço para um aluno fazer uma pesquisa lá com 6 salários, o cara vai a Brasília, faz uma pesquisa de salários, aí ele calcula a média dos salários, deu R$2.000 a média dos salários. A média dos salários deu R$6.500. Só que no meio dessas 6 pessoas, tem um cara que ganha R$25.000 e os outros ganham R$3.000, R$2.000, R$1.800, etc. Então, a média desse conjunto de dados foi altamente impactada por um sujeito que ganha R$25.000. É o que o cara está te dizendo aqui. Isso é uma das questões mais cobradas em concurso público. Em distribuições com assimetria positiva, que nós vamos ver o que é, a média é influenciada por valores extremos. Ou positivo ou negativo, a média é sempre influenciada por valores extremos, sejam valores muito grandes ou sejam valores também muito pequenos. Agora vamos continuar a questão. Olha só, numa distribuição com assimetria positiva, a definição de assimetria positiva é essa aqui.
a curva se esparrama para a direita, o valor da média é maior do que o valor da mediana, que é maior do que o valor da moda. Isto é uma curva com assimetria positiva. Tá certo? Assimetria à direita ou positiva. A média é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. Ou o contrário, a moda é menor do que a mediana, é menor que a média. A média aritmética é altamente... a média aritmética é afetada, tem um S a mais aqui, né? É afetada por valores extremos. São os chamados outliers, sejam eles muito grandes ou muito pequenos. Isso aqui é o que eu tinha falado antes. Bom, a média mas a mediana e a moda não são. Aqui responde é a letra D. A primeira asserção é falsa e a segunda é verdadeira. Vamos voltar para ver? Olha só, a primeira asserção é falsa por quê? Porque na primeira asserção ele diz o que, gente? Em distribuições assimétricas à direita, a mediana é sempre maior do que a média? Não. Assimétrica à direita, a média é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. Assimétrica à esquerda, a média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Quem diz o sinal da simetria é a média. Se a média está na direita, é a simétrica positiva. A direita, né, valores maiores que a mediana. Se a média está na esquerda, a simetria negativa. Importantíssimo esse assunto, tá? E em distribuições com assimetria positiva, a média é afetada por valores extremos. Então, olha só, a primeira asserção é falsa, que ele diz que em distribuições assimétricas positivas, a mediana é maior do que a média. Não. Assimétrica positiva, a média é maior do que a mediana. Beleza? Então a primeira é falsa. A segunda é verdadeira. Qual é a segunda? Que diz que a média é afetada por valores extremos. Isto aqui, quando ela se esparrama muito para a direita, significa que tem valores muito grandes. Então, puxando a curva de frequência para o lado direito. Gabarito letra D, excelente questão. Caramba, isso não termina não? Não termina essa aula, essa revisão? Vamos ver mais uma. Esse é o último assunto da V1, tá? A sequência a seguir exibe o número de dependentes de 10 funcionários de uma empresa. 2, 3, 1, 3, 0, 2, 0, 3, 1, 3. Sobre a simetria, podemos afirmar que a distribuição do conjunto de dados é moleza. Para saber a simetria, a gente precisa calcular a média, a moda e a mediana, não é isso? Vamos fazer, não tem erro. Tá lá. Para achar a mediana, eu preciso sempre ordenar. Caramba, claro! Para achar a mediana, a primeira providência, você tem que ordenar os dados. Eu ordenei, ó. Se eu não errei ali, né? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3. 10 dados, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Tá lá. Caramba, quem é a média? Soma tudo, divide por 10. A média deu 1,8. Quem é a mediana? É o valor que vai dividir esses dados no meio. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Número de observações par, a mediana e a média aritmética entre os dois termos centrais. Quem são os dois termos centrais? 2. 2 mais 2, 4. Dividido por 2, 2. A mediana é 2. E a moda? A moda olhou e viu, meu garoto. Olha só, qual o valor que mais ocorre aqui? 3. Então a moda é 3. Tipicamente, ela tem a simetria negativa. A média é menor do que a mediana, que é menor do que a moda. Esse é um assunto importantíssimo, tá? Vai fazer concurso do Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para o BNDES, para a Petrobras. Esses assuntos são cobrados, sempre. Gabarito letra A. E para terminar, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Esta fera, Aristóteles, 384 a.C. em Estagira, morreu 322 a.C. em Calcis, claro que na Grécia. E para vocês, carpe diem e até a próxima aula. Grande abraço.